os nossos times comerciais. Sempre aquele desafio de desenvolvê-los e pensando em gerar uma experiência. Vamos aprender junto? Roda a vinheta. Fala T&D, começando o episódio de número 166 aqui nessa bancada com o Igor Coso. Vamos falar de experiência? Vamos falar de vendas? Bem-vindo, Igor. Ô, Elis, muito bom. 166 episódios, baita jornada, levando um pouco de conteúdo, um pouco dessas nossas reflexões, provocações, filosofadas aqui sobre desenvolvimento de pessoas. Então, esse é o papel que a gente exerce aqui já há 3 anos consecutivos, 3 anos. Muito tempo, e estou super feliz de estar aqui com você mais uma vez, Elis. E o mais legal de tudo isso é que a gente está sempre aprendendo. Olha, é um MBA constante aqui, aprendendo muito ideias e temas diferentes. E hoje animado para falar sobre times comerciais, desenvolvimento de times comerciais. De vez em quando a gente fala desse assunto e ele é sempre aí uma provocação importante. E olha só o que vai acontecer nessa bancada pela primeira vez. Isso é inédito, Igor. Okay. Inédito. Eu, Elis Soares, vou apresentar quem? Elis. Tem Elis aqui na bancada. Olha só quem é ela. Apaixonada por treinamento e desenvolvimento desde 2011. Atua como especialista de treinamento na Serasa Experian. À frente do desenvolvimento de estratégias educacionais na sustentação e foco das necessidades dos canais B2B e clientes aí de PME também. Claro que ela gosta de entender a fundo o contexto de quem a gente vai atender, trazendo aí uma experiência bastante personalizada. E a formação dela é comunicação, rádio, TV, MBA em gestão estratégica de pessoas e design instrucional também. E claro, super movida por gente. Elis, te recebo. Elis, bem-vinda. Obrigada, Elis. Uma honra estar aqui com vocês e pela primeira vez falar com outra Elis é incrível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e poder falar desse tema que é times comerciais, né? Que é um tema complexo, mas é um tema que a gente precisa se aprofundar porque é uma parte muito importante aí do dia a dia das empresas, né? Então, acho bem bacana a gente poder falar disso. Antes da gente gravar aqui, a gente já estava provocando essa questão da importância da gente olhar para esse time. Então, já traz para nós, Elis, o que esse T&D precisa compreender sobre o perfil e a mentalidade de quem vai viver essas metas para construir experiências de aprendizagem que sejam mais eficazes. Perfeito. O T&D precisa entender, eu acho que primeiro de tudo, o T&D precisa ser próximo. Né? A gente não pode estar sentado no nosso ar-condicionado do escritório e entendendo que a gente entende de fato que o time comercial precisa. Então, ser próximo é de fato a gente estar ali com os vendedores, entender qual é a rotina deles, porque esses caras, eles vivem na pressão. Eles vivem num modo de metas, de competição, o tempo todo, né? Então, a gente precisa se aproximar deles e entender o que de fato eles precisam. Além disso, né, enxergar o que eles precisam, ouvi-los é muito importante também, né? Então, eu acho que ter uma relação de parceira, né? E quando a gente fala de um time comercial, a gente fala de ser parceiro do negócio, porque a gente está falando do que move de fato a empresa, né? Então, eu acho que é isso. E legal, assim... Eu acho que essa palavra experiência, ela tem várias camadas, né? A primeira, acho que é a que você trouxe, do profissional de T&D viver a experiência do time comercial. E aí, acho que é isso de que se traduz em estar perto do dia a dia, tá? Entender qual que é a dor, o que está acontecendo. Tem uma fala que eu vi numa palestra e tenho usado bastante, que é... O T&D não pode ser visto só na hora do treinamento. Perfeito. Né? Ele tem que ser visto o tempo todo. E não é só também na hora que você está lá fazendo a pesquisa. Você tem que estar na hora do café, tem que estar conversando. As pessoas têm que te reconhecer na hora do cafezinho, na hora do almoço, né? Para conversar e para compartilhar um pouco dessas suas experiências. Né? E tem a experiência do próprio aprendizado, que é também quando a gente desenha todo o processo de aprendizagem. Com certeza. Acho que faz super sentido isso, porque na hora que a gente vai falar com o comercial, o que eles entendem? Eles querem ver lá na frente, eles querem ver uma experiência, eles querem ter uma experiência onde eles se sintam representados. E se a gente não estiver perto deles, reconhecido por eles, eles não vão se sentir representados. Né? Então, isso que você falou é
fundamental. Várias camadas de experiência, mas a primeira camada tem que estar perto. Tem que estar junto e falar, cara, eu sinto o que você sente, eu sei o que você passa e eu estou aqui para contribuir, não para atrapalhar, né? Eu acho que esse é o desafio. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos do que vocês estão trabalhando lá na Serasa, principalmente próximo aí muito do B2B, que a gente sabe que é um grande desafio aí da área comercial, sobretudo quando a gente pensa, o que é mais comum em área comercial? Pega o telefone, liga para a pessoa, manda uma mensagem. Só que hoje ninguém mais atende o telefone. É isso. Só que hoje você olha para o e-mail, ninguém mais abre o e-mail porque ele está lotado de um monte de outros apelos que, obviamente, também são comerciais. Como é que vocês têm lidado com isso para trazer mais experiências de aprendizagem que sejam eficazes para eles? É desafiador, tá? Desafiador até porque o nosso momento na Serasa agora a gente está passando por uma reestruturação no nosso GTM, que a gente chama ali nosso go-to-market, né? Então, isso mexe muito com o time comercial, porque mudam algumas coisas que acabam impactando bastante para eles no dia a dia, né? E assim, falar da Serasa parece simples, porque a Serasa ela vai vender serviços de crédito, mas não é só isso. A nossa força comercial ela precisa entender e se aprofundar sobre o segmento e principalmente sobre as soluções que ele vai oferecer para o cliente, né? E aí, quando a gente fala de força de vendas B2B, a gente está falando de um time que ele precisa entender o técnico, ele precisa entender a técnica de venda e ele precisa entender sobre as soluções, né? E do mercado e também. Do mercado, esse e mercado... principalmente a economia. Exato. Porque isso mexe muito com os resultados e com as vendas. Então, o que a gente tem feito? Primeiro de tudo, a gente criou um programa onde a gente trouxe para todos eles as soluções que a Serasa tem. Porque se a gente for colocar no papel, a gente está falando de mais de 5 mil soluções. E aí eu não estou falando só de crédito. Estou falando de soluções no segmento de marketing, de agro, no segmento de plataformas, no segmento, enfim, N soluções, né? De fraude, inclusive a gente adquiriu a ClearSale faz pouco tempo, né? Então, esse é o ponto. A gente tem muitas soluções. E a gente não tem um portfólio engessado. Para o segmento tal, ofereça isso. A gente precisa fazer um estudo daquele cliente, porque a gente entende que a gente consegue oferecer o melhor para ele, personalizando da forma que ele precisa. Então, é uma venda complexa. E não é uma venda que acontece do dia para a noite. Ela vai levar tempo, ela vai levar uma POC, ela vai levar um backtest para poder entender se vai funcionar. Então, o que a gente fez primeiro foi... Vamos criar um programa, e esse programa chama Serasa Play, tá? É uma trilha de aprendizagem com todas as soluções core da Serasa, para a gente começar por aí. Vamos nivelar o conhecimento de todo mundo. Além disso, a gente também fez, junto com a Serasa Play, essa trilha de aprendizagem, a gente trouxe também o comportamental. A gente trouxe um pouco de competências comerciais. Então, no fiscal year passado, né, a gente trabalha com o ano fiscal, a gente trabalhou competências comerciais para também nivelar todo mundo nessas competências. E a partir de agora, a gente está entrando num novo momento, que é o momento de, apesar da reestruturação, a gente entendeu que esse público eles precisam entender do mercado. A gente precisa ajudá-los a se aprofundar nos segmentos de mercados. Então, a gente está com um projeto para fazer uma POC, e essa POC vai acontecer agora em novembro, e para o segmento industrial, para a gente aprofundar, fazer um deep dive realmente no segmento, para poder ajudá-los a ter mais essa experiência e mais isso na bagagem deles para contribuir para o dia a dia de vendas. E assim, falando do Serasa Play e das competências e agora falando de competências de mercado, como é o nível de engajamento? Né? A gente já falou da questão da experiência, de você vivenciar a experiência dele para poder entregar coisas que realmente eles vão precisar, mas a hora que você está... Em que momento ele para aprender, para estudar? Como que é coordenado isso? É exigido, ele tem que se virar para fazer? Porque acho que para times comerciais tem uma máxima que puxa, enquanto eu paro para treinar, eu paro de vender. E aí, como que vão me cobrar as metas se eu tenho um monte de treinamento para fazer?
Como equilibrar isso? Não, e a máxima é super real, tá? Isso acontece. Poxa, se eu parar de fazer isso, eu não vou ter agenda para o meu cliente, então eu estou parando de vender. Então, eles não entendem que parar para investir no conhecimento é algo importante de você ter que afiar o machado e você precisa, tem essa necessidade, né? E como eu disse para vocês, a gente está num momento que a gente teve essa reestruturação do nosso GTM e além de nós, do T&D, estando ali, fazendo diagnósticos e trazendo, né, conhecimento para eles e treinamentos, a gente teve outros treinamentos referentes a papéis e responsabilidades, né? Então, a gente ainda teve que competir. Né? E assim, não é fácil, tá? O engajamento, ele é complexo, mas a gente tenta fazer de tudo para poder fazer com que eles participem. Como, por exemplo, a gente tenta entender quais são os melhores dias, os melhores horários. A gente tem agora um planejamento de ter dias específicos com agendas específicas para a gente poder ter agendas de treinamento, não só de competências, mas workshops e também treinamentos de ferramentas e produtos, tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, final de mês, esquece. Treinamento comercial no final de mês não acontece, porque é o fechamento do mês e é aquela semana, são aqueles dias que eles estão mais enlouquecidos. Então, a gente já corta isso. Né? Então, outra coisa, sextas-feiras e segundas-feiras são dias importantes. Então, a gente vai vendo esses pequenos detalhes que para algumas pessoas pode parecer besteira, mas para eles faz muita diferença, né? E, claro, o melhor formato. Qual que é o melhor formato para a gente atingir todo mundo de uma vez? Ou se a gente vai atingir só um público específico, como que a gente faz, né? Sabe-se que o treinamento presencial é um treinamento que as pessoas gostam muito, né? E as pessoas sentiram falta, né? A gente ficou aí desde 2020, em pandemia, falando muito online. E as pessoas sentiram falta disso. Então, a gente tenta mesclar também, né? Então, por exemplo, eu não tenho hoje o meu time B2B só em um único lugar. Eu tenho ele espalhado pelo Brasil todo. Então, dependendo do que eu vou fazer, da estratégia educacional que eu vou aplicar, eu posso fazer um híbrido de um online juntamente com um presencial. Né? Então, a gente tem que ir entendendo esse cenário do dia a dia deles. E como a gente trabalha com um ano fiscal e não ano calendário, a gente também se atenta aos quarters, né? Justamente para a gente não chegar no último quarter e colocar uma semana de treinamentos para eles. Tá. Né? Um off-site de uma semana no último quarto, né? Não existe. É insanidade, praticamente. Não, eles matam a gente. Mas é isso de estar vivenciando, assim, de olhar o dia a dia. É uma coisa bem óbvia, clara, assim, para quem trabalha com comercial, assim, não vou fazer no final do mês e no último quarter, porque a meta, se não foi, tem que ir até agora, né? Sim, mas para os times de T&D é importante, porque enquanto a gente está lá sentado na nossa particularidade de estudar estratégias educacionais e trazer o melhor do conhecimento para eles, a gente não está vivenciando o dia a dia deles, que não é fácil. Então, a gente precisa, de fato, estar próximo, né, deles e tudo mais, participar de staffs, para entender o calor ali, de fechar um negócio, como que é, para a gente poder falar, cara, eles precisam de informação, mas até que ponto eu vou colocar um off-site de uma semana? Né? Não faz sentido. Então, a gente busca sempre trazer algo que a gente consiga trazer eles num primeiro momento, seja no online, seja num presencial, e depois a gente tenta sempre ter um conteúdo de sustentação na nossa plataforma de aprendizagem, porque aí a gente entende que essa pessoa ela vai conseguir depois rever o conteúdo, aprender, relembrar, né? E aí a gente também já pensa no seguinte: eu tenho este time B2B hoje, só que esse time é um time que ele é volátil, né? Então, pensando nos que vão chegar, a gente fala, poxa, o que está aqui teve o conhecimento e o que vai chegar não vai ter. Então, a gente faz nesse formato de trazer para dentro da plataforma justamente para a gente atingir todos os públicos, né? Fica flexível. Sim. Elisa, a gente sabe que todo mundo em T&D está sempre pensando numa maneira de criar uma métrica que valide a avaliação daquele treinamento e que de verdade gere performance. É isso que a gente quer no fim do dia quando a gente pensa em treinamento. Na área de vendas, é mais simples a gente dizer que
tem que apontar que o número subiu, que a gente melhorou o ticket, que a gente vendeu mais. O primeiro indicador é muito óbvio. Ele né? é mais simples quando a gente fala de treinamento de vendas. Para além desse aí, que é receita, que é ticket médio, que é quantidade de cliente, que é entrada numa nova região, você tem feito algumas medições diferentes disso e que tem ajudado você a apontar performance? Assim, é difícil, não é simples, porque parece simples, né? A gente está falando do comercial. Então, fiz um treinamento, comparei a venda do mês passado com a venda do mês seguinte, que foi pós-treinamento. Se aumentou, ótimo, temos um bom resultado. Mês passado é muito, né? Meia hora. Meia hora, exato. Exatamente. Mas não é tão simples quanto parece, porque aí quando a gente vai apresentar isso para o próprio comercial, eles vão falar, não, pera, não faz sentido. Teve também o nosso trabalho aqui no meio. E é óbvio que tem, né? Então, é um tema delicado, porque a gente tem que ter uma abordagem de demonstrar isso para eles que somos uma área parceira do negócio. Então, se você foi lá e conseguiu aumentar a venda no determinado segmento, ou se por acaso depois das turmas de treinamento você conseguiu fechar deals de uma forma melhor, porque você usou algum dos conhecimentos que você teve, a gente estava ali com você, como parceiro da sua venda, como parceiro do negócio. Hoje em dia, na Serasa, a gente está estruturando para a gente conseguir ter essa forma de visualizar o resultado do conhecimento junto com o resultado comercial, né? E o que a gente tem buscado fazer? Hoje, o que a gente tem avaliado? A gente tem dashboard para avaliar engajamento, o NPS do treinamento, a satisfação e tudo mais. E a gente está apostando em certificar a nossa força de vendas. Então, esse vai ser o primeiro indicador que a gente vai começar a trabalhar antes da gente chegar naquele lá de conhecimento versus vendas, deu bom ou deu ruim. Porque você olha o profissional que está certificado e você consegue comparar a performance de quem não está certificado. Porque aí eu tenho uma linha do tempo, né? Eu consigo falar, poxa, a Elis é certificada e ela está com uma certificação bacana aqui dentro daquilo que a gente espera. Então, depois da turma tal, ela conseguiu trazer resultados assim, assim, assim. Então, a gente tem uma consistência para a gente poder levar a nossa parceria do negócio no indicador comercial também. Perfeito. E tem uma provocação nesse sentido dos indicadores de quem que é o responsável por esse resultado, por essa melhora de resultado, né? Tem uma disputa ali. Normalmente a galera do marketing fala assim, pô, a gente investiu em campanha, fez o quê? E aí, normalmente, a conta deles é muito óbvia, né? Fala assim, a gente investiu X, vendemos Y, tá aqui, subiu, é nosso, né? Tá, pera lá. Assim como pra gente, a gente para e reflete, para eles também. E não é um ou outro, é sempre a soma dos dois, né? Então, é sempre essa dinâmica, acho que também, mas também é uma provocação para quem é da área de treinamento se empoderar também desses resultados. E fazer, a gente, às vezes, vai muito no preciosismo, do cientificismo do dado, de tentar isolar parâmetros, assim, e fazer, poxa, mas vamos celebrar também. Pô, fez treinamento, aumentou o resultado, é nós. Sim, estamos junto. A gente está junto nisso, exatamente. Só que, assim, acho que é um tema delicado. Como você disse, todo mundo quer um pedacinho, né? O marketing também apostou. Enfim, todas as áreas querem. Porém, a gente tem que chegar com cuidado, né? Sim. Não adianta você ir lá aplicar uma estratégia educacional super bacana do conforto do seu escritório, exatamente, não acompanhar, não estar perto e depois, quando vier o resultado de venda, você ir lá e demonstrar, olha, só aconteceu isso porque a gente estava junto, porque a gente fez isso. Então, por isso que eu acho que quanto mais a gente conseguir estar próximo do time, estar próximo da área comercial, do calor do comercial, seja o calor bom, mas também do calor ruim, porque tem muito. Sim. E a gente sabe, não estamos batendo meta, precisamos de tal coisa. Às vezes a gente... Quando não bate meta, normalmente eles falam, pô, faltou treinamento. Não é? Não é. Qual é o plano de ação? Tá batendo meta, é o marketing que anunciou bem. É isso. Não, precisa treinar. O plano de ação qual que vai ser o plano de ação? Não tá batendo meta, vamos treinar. Né? Então, a gente tem que estar nas horas boas e nas horas ruins. Sim. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue ter essa relação, é onde a gente consegue ir jogando pedrinhas e fazendo alguns movimentos ali no mar, algumas ondinhas pequenas até chegar ali e o próprio comercial reconhecer que a gente estava junto. Que eu acho que esse é no fim do dia,
É isso que a gente quer, Sim. que o comercial reconheça, né? Que o gestor, a liderança, o próprio vendedor, quando for falar, agradecer, é lembrar, falar assim, olha, só consegui porque eu tive o marketing junto comigo, eu também tive o pessoal de treinamento, então isso faz muita diferença para a gente. Elis, você mencionou que você pensa sempre em alguma ação de sustentação. E a gente sabe que essa curva do esquecimento aí, então fiz o treinamento, tô ali. Se eu não estiver tão distraído, absorvi algo, passo a colocar algo em ação, mas depois, principalmente quando a agenda começa a ficar muito lotada, eu tendo a deixar de lado o meu último aprendizado e voltar para o meu jeitão natural muito rapidamente. Modo de sobrevivência. Para o modo de sobrevivência. Sim. Então, você esquece aquilo que estava ali com você. Que tipo de ações você está fazendo que pode, inclusive, servir aí de bons exemplos para quem nos acompanha? Claro, como a gente... como eu falei para vocês, a gente sempre pensa numa jornada completa, do começo ao fim. Então, ela vai começar com uma ação, seja presencial, seja online. A gente já pensa como que a gente vai deixar isso disponível para eles. Né? A gente usa muito a nossa plataforma de LMS, né, que chama Elevate. A gente trabalha com a Cornerstone. E, além disso, a gente está sempre perto, né? Porque a gente busca nas áreas parceiras, não só no comercial, a gente busca ajuda. Um exemplo, nós estamos fazendo essa POC, né, do segmento industrial para o nosso time B2B, e a gente percebeu junto com o time ali no diagnóstico que eles não têm ainda uma visão de, por exemplo, segmento X eu consigo oferecer as soluções Y. Eles não têm isso ainda. Então, o que a gente foi fazer? A gente se intrometeu nisso, somos de T&D, mas a gente também entende que precisa estar ali junto. E a gente foi até a área de produtos pedir essa ajuda. Né? Eles já tinham sido acionados, algumas áreas já tinham essa informação, mas qual é o ponto aqui, voltando para a sua pergunta, Elis? É a gente entender o que eles de fato precisam. Por quê? Às vezes, eles falam que sabem. Nós sabemos. Nós sabemos falar de spin selling. A gente usa o spin selling. Só que quando a gente faz a certificação, que é a forma que a gente tem, esse indicador que a gente quer olhar, ele faz todas as perguntas do spin selling, faz tudo. Só que na hora de usar, ele não usa. Justamente por quê? Porque ele está num automático, como você disse. Então, aí é um papel nosso na certificação, num feedback da liderança também, ajudá-los a voltar. Vamos fazer isso aqui na nossa staff, né? Role plays, por exemplo. Eles acham que não, isso é uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira. É você simular o que você pode fazer com o seu cliente. E ali você tem espaço de erro, você tem espaço de aprendizagem, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente sustenta como? Estando ali do lado e falando, cara, você sabe o spin, mas você não está praticando. É sempre trazendo a provocação da prática, né? E, obviamente, com os conteúdos que a gente deixa disponível para eles. Então, tá mais aí no papel da liderança. Acompanhar, que a gente, inclusive, sempre faz esse apelo. Olha, não existe nenhum tipo de programa, jornada de aprendizagem, de treinamento, se a liderança não patrocinar esse implantar no dia a dia. Sim. Se não criar agendas específicas para, como é que foi lá o treinamento? O que você já está colocando no seu dia a dia? Como isso está conversando com a sua realidade? Se não tiver esse patrocínio, isso não vai adiante. Não adianta. Não adianta fazer novamente esse treinamento de spin selling se ele não está aplicando, e aí é identificar por que não está aplicando. Porque às vezes não é treinamento, é o ambiente que não permite, é o líder que está ali em cima no cangote. Ele fala assim, e aí, vamos fechar. Não tá usando toda a metodologia. Perfeito. E aí é treinar o líder e falar assim, dá autonomia, faz isso, observa, dá feedback. Exato. Então, às vezes não é o treinamento de spin selling, é o treinamento de feedback para o líder. Com certeza, né? Com certeza. E tá no dia a dia que é a grande diferença. Né? E aí a gente entra numa seara de liderança, né? Exato. Porque é a outra camada da experiência que a gente tá outra camada falando. da experiência, porque aí, por exemplo, na Serasa, a minha contribuição como T&D vai até a parte de uma liderança ali mais simples. Não vou para uma liderança executiva, porque aí para uma liderança executiva a gente tem programas, né? E aí eu tenho uma outra frente que atua diretamente com eles. Mas a própria liderança que está próxima do time comercial,
eles têm uma agenda muito mais maluca do que o próprio vendedor, né? Então, é complexo para a gente, porque quando a gente define o cronograma, o plano de aula, esse líder tem que estar ou não tem que estar? E aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente coloca, assim, uma obrigatoriedade para o vendedor. Até ali a gente consegue, mas para a liderança é muito complexo. Né? Eles participam, eles ajudam, inclusive, no diagnóstico, eles ajudam trazendo algumas coisas, mas a gente também sempre gosta de ouvir o time, porque não adianta ouvir só o líder. Às vezes ele está com um olhar que não está calibrado, porque de fato precisa. Né? Só que aí, eu acho que vou deixar aqui para os meus colegas também, a dificuldade em que momento a gente coloca a obrigatoriedade para trazer a liderança, pelo menos essa liderança mais próxima do time comercial, para dentro de sala também, não num treinamento específico de liderança, mas para ele entender que ele também precisa ter aquele momento junto com o time. E saber o que aconteceu, pelo menos para deixar praticar o que foi aprendido, né? Perfeito. Deixar praticar, eu acho que é fundamental isso. Sim. Tem outro aspecto que você trouxe, que nessa trilha aí você está considerando, então, treinamento de produto, Isso. o treinamento de técnica de vendas, que sim, venda é ciência, método. Tem uma questão aí também de mercado, que vocês estão atuando e cada vez mais olhando para o que eu consigo trazer específico daquele mercado para que ele seja mais eficiente, que passa também por economia. E tem uma parte que é competência, comportamento, coisas dessa pessoa. Tem competências específicas que você está trabalhando na Serasa ou para o mercado de vocês? Ou coisas novas que você está vendo fazer? Opa, isso daqui é importante que a área de vendas tenha? Quais competências são essas? Quando a gente fez a gente fez essa jornada de ensino para a nossa força de vendas. Quando a gente fala de competências comerciais, a gente trouxe algumas muito básicas, porém, que a gente entendia que precisava nivelar o time. A gente trouxe spin selling, a gente trouxe prospecção, a gente trouxe storytelling para vendas. Mas uma delas que me chamou muita atenção e eu achei que foi muito assertiva e que eu acho que a gente deveria ainda mais se aprofundar nesse tema foi gestão das emoções em vendas. Não falar só do emocional, do mental, como num dia a dia. É trazer isso para o ambiente de vendas. O quanto que isso impacta na hora de fazer uma venda, na hora de falar com o cliente, na hora da gente fechar um grande deal com, né, um grande cliente. O que isso vai impactar? Então, antes da gente trazer nivelar o básico de competências, a gente começou com um webinar que era de gestão de emoções em vendas, né? E por que a gente trouxe esse webinar? Foi feito um assessment e foi identificado que grande parte do time tinha muitas questões emocionais, né? Então, a gente não poderia deixar aquilo de lado e só olhar para as competências que a gente gostaria que ele desenvolvesse para o lado comercial. A gente teve um olhar de, não, vamos olhar como que a gente pode trazer esse tema para dentro do comercial, na linguagem deles, para que eles entendam que isso faz diferença, que isso é importante. Obviamente, a gente não conseguiu, num webinar de 2 horas e pouquinho, aprofundar muito, mas a gente tentou trazer o máximo de informações aí para eles poderem entender como buscar esse equilíbrio, né? Que é o grande desafio deles, do dia a dia deles. É o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional e, principalmente, a vida de vendas, porque a vida de vendas ela não para, né? Ele tem metas, ele tem competição, ele tem uma série de coisas. Então, esse foi um dos temas que a gente identificou e a gente não deixou de lado e é um tema que é bem importante. E como a liderança enxerga a hora que a gente vem trazer o tema da questão do olhar para si, do autoconhecimento, a liderança, e aí falando também dos executivos, eles têm suportado mais isso, e a liderança direta também, né? Ou fala assim, ainda se ouve aquela coisa, não, isso aí não precisa agora. Não, na Serasa eu me surpreendi porque a gente ouviu muito da liderança que eles estavam com a gente nessa questão de falar da parte emocional. A própria empresa, ela demonstra muito isso para os colaboradores, né? Então, a gente tem programas, a gente tem uma série de ações voltadas para isso, que a gente entende que é para todos os colaboradores, mas a gente também precisa reforçar para que o comercial
tenha esse momento de respiro e participe dessas ações também. Então, a empresa ela já engaja muito no sentido do emocional, do mental. E aí, quando a gente foi observar no assessment o time comercial, isso refletiu muito, né? Então, a gente falou, temos um problema. A gente vai precisar falar disso e a gente não vai falar disso só uma única vez, né? Então, é algo que a gente sempre que faz algum assessment percebe que precisa, né? E assim, como eu falei para vocês, a gente passou por uma reestruturação. Então, imaginem. Reestruturação mexe com esse emocional muito. Mexe com o emocional Total. muito. E assim, eles ficaram muito mexidos mesmo. Então, o resultado a gente previa que ia vir alguma coisa nesse sentido e a gente teria que apostar em trazer algo para eles nesse sentido. Vocês também estão aí bastante tecnológicos, falando assim em olhar para o mercado, e não dá para a gente falar da área de venda sem a gente também gerar para eles uma atualização de qual é a tecnologia. A gente sabe que hoje o cliente ele é multicanal, e ele sendo multicanal, ele quer que o mundo todo online a toda hora. Então, se eu falei num canal, numa rede social, eu quero que tenha alguém de força de vendas recebendo isso e me dando alguma resposta. Como é que vocês têm atuado nessa intersecção de tecnologia com uma força de vendas que dê para esse cliente essa sensação de que sim, tem uma pessoa me atendendo? Como a gente tem atuado? A gente não deixou de fazer os nossos atendimentos presenciais, né? Então, eles acontecem muito ainda, de ter alguém ali dentro da empresa para poder entender as dificuldades e poder oferecer o melhor. A gente faz muito também via online, via Teams, né? E quando a gente fala de tecnologia, na Serasa a gente tem feito um movimento muito grande para inteligência artificial, né? Só que o quanto isso pode ajudar você a parecer mais próximo do cliente, não te afastar, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela vai ajudar, mas só que se você fizer só com ela, o tempo todo com ela, você começa a desumanizar o processo, né? Então, a gente tem o apoio de inteligência artificial com a gente, né? Dentro do time comercial, da própria Serasa, para todos os colaboradores, a gente tem a ferramenta para poder usar, né? E é isso, é o que a gente tem feito para poder deixar ali um relacionamento mais próximo, mais humanizado, né? E é o que eu falei, a gente ainda continua fazendo os atendimentos presenciais. Então, se você percebe que é ruim tá ali só falando online com o seu cliente, marca um café. Marca um café, né? Então, tem muito... É isso, marca um café. Eu acho que é o simples, bem feito, que ajuda muito. Muito bom. Tem um aspecto também que tem a ver aí com esse desejo, esse querer de ser da área de vendas. A gente sabe que nunca foi muito. É uma profissão que que traz uma certa aí ao longo da história um peso de falar, nossa, lá vem o vendedor de novo. Como é que vocês têm lidado para pensar a próxima geração de força de vendas de vocês, olhando até para o quanto os produtos do Serasa, eles também precisam ser inovados, né? Gerados novos produtos. Como é que é isso de gerações lá dentro dessa força de vendas? É muito bacana. Eu tenho desde daquela geração que sempre trabalhou como vendedor e vem seguindo há anos nessa profissão. Então, aquela pessoa, ela é vendedora. Ela não está vendedora por um momento da vida dela. Mas eu também tenho uma geração aí mais nova que está chegando no mercado e está tendo que lidar com esse tabu que é realmente, poxa, lá vem o vendedor e tudo mais. O que eu gosto das diferenças de geração é o fato deles terem que trabalhar juntos. Porque aquela pessoa que trabalha muito tempo em vendas, ela acha que só o aprendizado que ela teve na caminhada dela, na jornada dela, é o que vale, né? Só que aí vem uma geração muito conectada, muito cheia de conhecimento para contribuir, para falar, cara, você ainda está respondendo esse e-mail desse jeito? Tem uma forma muito mais simples de você responder que vai te ajudar na sua produtividade, né, no seu dia a dia e até para agilizar o seu dia a dia com o cliente. Então, eu gosto muito de ver essa troca entre eles. E é muito bacana, porque eu consigo ver que a geração mais nova enxerga no vendedor mais antigo
uma referência de bagagem, de experiência. E o vendedor mais antigo, ele começa a dar um pouco mais de abertura para entender que ele precisa estar sempre buscando o novo. Não dá para viver na venda lá dos anos 80. Né? Você tem que seguir uma caminhada e você tem que ir mudando conforme o mundo muda, o mercado muda e buscando isso. Né? E aí, como que você vai fazer isso? Você pode fazer por conta própria. Às vezes é difícil, às vezes a pessoa não é tão conectada e agora a gente está super conectado. Então, você tem um time mesclado justamente para você conseguir fazer esse tipo de mudança e envolvimento dos times. Você teria, assim, algum tipo de conselho para o nosso público de T&D? Porque eu tenho certeza, quem está acompanhando a gente está, assim, se identificando demais com o que você está trazendo. Porque é a realidade de T&D dentro da área comercial. E é, sim, o motor da empresa. Então, precisa se manter em renovação. Tudo que você falou, eu tenho certeza que eles vivem. Tem algo que você possa dizer, assim, desse futuro da formação da área comercial? Tem pistas do que você está vendo que a gente vai precisar gerar nesse lugar? E assim, tem principal, assim, mudança de mentalidade de alguma coisa que tem que ser trabalhada? Tem muita coisa, mas assim, eu acho que se for para deixar um conselho, desde lá do começo, como eu falei para vocês, é a gente ter a noção de que a gente precisa estar perto desse público. E quando eu falo da gente estar perto desse público, é a gente entender que a gente tem que atuar praticamente como um designer. Né? Um designer, porque a gente tem que estar ali no meio entendendo o que está acontecendo, a gente tem que fazer diagnóstico, a gente tem que trocar boas práticas, né? Porque aquele modo de treinar pessoas usando um PPT sem interação passou, né? E o design, lembrando que não é melhorar o visual desse daí, muito importante. É trabalhar na função disso. É isso, é trabalhar na função disso, muito bem colocado. Então, a gente precisa seguir essa agilidade que o próprio comercial pede. Eles pedem uma agilidade cada vez mais ágil, né? Ficou um pouco estranho, mas é isso. Então, a gente tem que seguir e fazer aquilo que, de fato, vai ajudar eles no dia a dia deles. Ai, mas o meu time comercial não tem tempo. Nenhum vai ter. O que a gente faz para conseguir fazer esse cara parar no café que seja 30 minutos e fazer um microlearning? O que a gente consegue fazer para esse cara sustentar o conteúdo dele? Ele consegue entrar numa comunidade de prática, onde eu tenho materiais de apoio, de suporte, para ele poder conseguir buscar uma dúvida pontual que surgiu ao longo do dia, né? Então, eu entendo que a gente precisa cada vez mais ser parceiro do negócio, estar próximo e atuar como um designer, justamente entendendo todas as pontas do que precisa entender para a gente poder oferecer um programa, uma jornada, uma trilha que seja de aprendizagem, seja aprendizagem de ferramentas e produtos ou aprendizagem de competências, para esse público. Tem um ponto que você trouxe que ficou aqui ressoando, né? Você falou da pessoa que está vendedora e a pessoa que é vendedora. Sim. E acho que na hora de desenvolver, né, de trabalhar no desenvolvimento, tem um papel importante de trabalhar na sedução da área comercial para as pessoas que estão quererem ser. É isso. Né? E as pessoas que estão e fazem assim, puxa, não é para mim. Ok, vou para outra área, vou buscar outra coisa. Sim. Faz parte do desenvolvimento também, né? Como vocês têm alguma ação nisso daí? Temos, a gente tem na Serasa, a nossa área de treinamento fica abaixo do RH. Então, a gente tem toda uma parte de desenvolvimento desse time justamente para a gente entender quem é que só está vendedor e quem é que é, de fato, vendedor, né? Então, a gente consegue olhar isso muito próximo, né? Principalmente, a gente tem um pessoal que faz a contratação, que é muito bom, muito certeiro também, né? E é isso que a gente precisa sempre trocar com eles, porque às vezes a gente vê muitos deles no momento de estar vendedor e porque eles realmente ainda estão com aquele tabu, com aquela coisa de, poxa, não é uma profissão. É só um momento. Mas será que não pode ser uma profissão? Né? Uma vez que você tem autonomia, que você é que faz seus resultados, você pode ter a sua organização para trazer esses resultados para a empresa, será que não é uma profissão? É claro que é. É uma profissão. Inclusive, tem dia do vendedor, né, gente? Que foi em outubro. Sim, né? Dia 1º de outubro. Então, esse é o ponto. A gente tenta atuar nesse
vale que fica, né? Será que é uma fase? Será que eu estou só vendedor? Ou será que eu quero caminhar para ser um vendedor? Né? Então, a gente consegue, sim, atuar nesse... Muito bom. É até uma questão de construção dessa autoestima. De isso. Por que não pode ser algo de carreira? Por que não você não pode ter 40 anos de vendedor? Não quer dizer que você vai vender o mesmo produto sempre, mas por que não evoluir nesse sentido? E até antes, aquela pergunta do que você quer ser quando crescer. Por que não vendedor? Por que não né? vendedor? É isso aí. Porque só as profissões como médico, bombeiro, sei lá, É isso aí. são Hoje em as dia mais a resposta bem-vistas. é youtuber, né? Youtuber, Essa sim. é A minha resposta. afilhada fala isso, que ela quer ser influencer. O youtuber, ele só é youtuber porque ele é um bom vendedor. Perfeito. Exato. Perfeito. Tá aí, então. Então talvez seja o novo nome do vendedor, né? Quem sabe? Quem sabe, exato. Um vendedor youtuber. Vai saber, né? Respondeu youtuber, deve ter alguma coisa de vendedor por ali. Deve, com certeza tem. Vamos para o momento T&D, Toma e Devolve? Toma e devolve. A gente Opa. lança uma questão aqui para Ai, meu você Deus. e aí você vai responder com uma coisa que vem na cabeça, algo simples, uma bom. palavra, no máximo uma frase por aqui. Tem algumas opções, mas aí você vai aí, Eu meu vou caro, aqui. que criatividade você tem. Vai lá. Mas aqui tá muito bom a curadoria das palavras aqui. Pessoas. Pessoas, gente, é tudo, né? Como não trabalhar com pessoas? E, antes de tudo, se a gente está falando de time comercial, antes da gente olhá-los como vendedores, como um time comercial que faz parte da parte comercial da empresa, a gente tem que olhá-los como pessoas, né? Então, fundamental. Se a gente não olha como pessoas, a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer. Playbook de vendas. Playbook de vendas. Nossa, eu ouço muito isso, mas assim, muito mesmo. É muito funcional. É muito importante. Não é fácil, não tem ninguém que quer colocar o dedinho nesse vespeiro e falar, não, vamos estruturar. Pensa, falei para vocês que a gente tem mais 5.000 soluções. Imagina, né? Então, mas eu gosto muito, eu acho que faz total sentido para ser uma sustentação aí do dia a dia dessas pessoas. Porque, cara, a pessoa tá ali na loucura da lucidez, então ela precisa de um apoio. Sangue nos olhos ou brilho nos olhos? A brilho nos olhos. Eu prefiro. Brilho nos olhos porque você consegue, com brilho nos olhos, você enxerga a longo prazo. Né? Com sangue nos olhos, me dá a impressão que a gente só está vivendo o momento. Aquele momento presente com sangue nos olhos. Né? Então, prefiro brilho nos olhos, eu acho. Boa. Eu vou quebrar aqui, vou mandar mais uma. Convenção de vendas. Convenção de vendas. Bom, temos. Na Serasa tem. Tem que ter. Vai chegar um dia que a gente fala, nossa, não tem mais convenção de vendas Não. para área comercial. Tem que ter. Tem que ter. Ao meu ver, tem que ter. Isso faz toda a diferença para a gente conseguir começar, seja ano calendário, ano fiscal, planejamento, estratégia, de uma forma bem para cima, bem engajada, enfim. E trazer o que a gente planeja ali para os próximos meses, né? Então, tem que ter. Tem que ter. Tem que vai ter ter. para sempre. Vai Muito ter para bom. sempre. Sensacional. O que não é óbvio sobre a Elis? O que não é óbvio sobre a Elis, que aqui a Elis está vestindo a roupa da Elis corporativa, né? Tá. Mas a Elis é uma pessoa muito multi-skills. Então, como você falou, eu fiz rádio e TV, né? Só que eu não atuei, né? Então, geralmente, eu sou a pessoa que estou colocando as pessoas para serem gravadas, não eu aqui sentada falando. E, além disso, eu sou uma pessoa que eu sou muito fã, né? Mas fã num nível absurdo. Então, Da Elis Regina. obviamente, da Elis Não Regina. é, não mas era isso que ela ia dizer. Não é. Eu sou millennial, né? Então, eu sou da época de boys bands. Então, eu sou extremamente fã do Backstreet Boys. Uau, vamos ter que botar uma música dessa no Daquela final. de hein, ficar na frente do hotel episódio. ali. Frente do hotel, eu já viajei você para já ver viveu? eles em outros lugares. Eu já viajei para ver eles fora. Eu já passei 4 dias num resort onde tinham eles lá juntos, já. Shows, já fui em vários shows. Quando eles vêm pro Brasil, pelo menos eu vou em todos. Primeiro a comprar aquela coisa Exato, toda. eu falo assim no meu trabalho, gente, a única coisa que me desestabiliza real é o Backstreet Boys. Então, comprar show, fazer essas loucuras me deixam e todo mundo entende e me ajuda, né, a fazer. Entende e te ajuda. E me ajuda. Te encaminha aquele Reels, aquela coisa do Ai, Instagram. lembrei de Olha, você. Talvez você pode não lembrar do que eu falei sobre times comerciais, mas você vai lembrar de mim
Quando eu vi o Backstreet Boys, pronto. E como faz pra se conectar com você e mandar os Reels lá pra vocês? Deles? Ótimo. Tem o meu Instagram é aberto, Elisaline1404. Então, só me conectar lá. E meu LinkedIn, né? Elisaline Gonçalves, estou lá. É só conectar que a gente tá. Até no LinkedIn pode mandar coisa do Backstreet Boys. Ah, pode, né? Vai Tudo saber. bem, Backstreet Boys. Faz parte. Mesmo, faz parte. É isso aí. Exato. Eu acho que eu sou uma boa É vendedora transversal. de Backstreet Boys. Backstreet Boys é transversal pra você. É transversal pra Tá mim. bom. Perfeito. Muito é bom. isso. Valeu, Igor. Valeu muito. Valeu muito. Interessante, provocações essa questão do convívio, né? Do T&D está transversal, está imerso no dia a dia da organização. Acho que fica muito, e principalmente na área comercial, é fundamental. Sim. Elis, muito obrigada de ter vindo. Eu que agradeço. Adorei, né? Adorei participar de tudo isso e bater esse papo com vocês. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Falando Minha de- xará. Ficaríamos. Isso. E obrigada, claro, você que nos acompanha aqui nesse episódio, com muitos mais aqui no nosso canal do Fala T&D. Então, curte, comenta, compartilha e fica com a gente, porque tem muito aprendizado para a gente poder transformar cada vez mais esse mercado nosso aqui de treinamento, de desenvolvimento, de gente e fazer acontecer e transformar. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau, tchau.